Olá, amigos. Mais uma vez, cá estou eu para apresentar mais um programa da rubrica Fotografia Virtual, Histórias e Dicas. Estamos a uma semana da Páscoa, Semana Santa, portanto, vamos todos celebrar esta semana da melhor forma que conseguirmos. Eu resolvi celebrar esta semana tendo mais um convidado. Desta vez eu convidei José Franco. Ele nasceu em Ponta Delgada, tem 54 anos, é fotógrafo profissional, formador e organiza viagens fotográficas pelo mundo. Neste momento ele reside na Ilha das Flores e foi com bastante entusiasmo que aceitou logo o meu convite para ser um dos entrevistados aqui da rubrica Fotografia Virtual, Histórias e Dicas. Portanto, vamos conhecer um bocadinho da sua história e vou passar a palavra a ele. Olá, José, obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra tê-lo neste humilde programa, como eu costumo dizer. Foi com o José que eu iniciei a minha fotografia, que fiz o meu primeiro curso, portanto, estou muito grato por isso e foi muito importante toda a partilha que fez. Bem-vindo ao meu programa. Bom, eu é que agradeço. Uma boa tarde, uma boa tarde para ti, para todos os que nos vão estar a ouvir. E antes de mais quero agradecer o convite e felicitar o Hugo por essa iniciativa, porque efetivamente estamos todos em casa, estamos todos um pouco sem saber o que fazer e quando aparecem desafios desses é uma boa forma de nós irmos ver o que temos, pensar o que é que vamos dizer, o que é que vamos apresentar. Enfim, foi um excelente motivo para ocupar os últimos dias e, portanto, isso eu tenho que agradecer e acho que é uma iniciativa bastante louvável. Muito obrigado. Eu sei que o José iniciou a fotografia por volta dos seus 14 anos, para aquilo que eu li, com uma câmara que o seu tio lhe ofereceu. Naquele tempo era diferente, não é? As máquinas eram completamente diferentes, a forma de fotografar provavelmente também era diferente. A minha pergunta é, comparando com os dias de hoje, o que é que essa diferença lhe conseguiu proporcionar na sua evolução, na sua aprendizagem como fotógrafo, uma vez que se considera um autodidata? Sim, as coisas são completamente diferentes, não tem comparação possível, quer dizer, eu comecei realmente com 15 a 6 anos, numa visita de família que fomos todos aos Estados Unidos, a família foi toda aos Estados Unidos visitar a família, e eu, como já trabalhava na altura, nas minhas horas livres, nas minhas férias, portanto tinha algum dinheiro e um dos meus propósitos era efetivamente trazer uma câmara reflex dos Estados Unidos. Era um dos meus sonhos. Pronto, o dinheiro que eu levava não foi o suficiente, mas efetivamente trouxe porque a família toda se juntou e o meu tio em particular, portanto ofereceu uma câmara fotográfica e pronto, e foi o meu ponto de partida. Naquele tempo nós não tínhamos internet, como todos nós sabemos, portanto estamos a falar numa realidade de há quase 40 anos atrás, e nós aprendíamos muito a fotografar em livros, é certo que sim, que era uma aprendizagem muito mais sustentada do que é hoje nos tutoriais da net, e muito a ver fotografias com fotógrafos já maduros, homens que fotografavam a sério e que íamos para casa deles ver as fotografias deles e eles explicavam-nos como é que se faziam aquelas fotografias. Era efetivamente uma aprendizagem muito, muito, muito sustentada, muito interessante. O mundo digital, pronto, é um mundo completamente novo, completamente diferente. A forma de fotografar é muito semelhante, pronto, para quem fotografa em modo manual é efetivamente uma forma muito semelhante de fotografar, mas com muitas facilidades. Hoje temos a grande facilidade de vermos tudo ao vivo, temos o histograma, que é uma ferramenta que nos ajuda brutalmente, para mim das mais importantes do digital, a aferir se a fotografia está exatamente exposta como nós pretendemos. Enfim, hoje, pronto, fotografa-se muito também, pode-se errar muito mais porque temos sempre a hipótese de repetir e saber que erramos. Enfim, é efetivamente diferente. Na gênese, a base de se fotografar, a base de ser fotógrafo,
Pronto, isto tanto com uma analógica, como com uma digital, como com um telemóvel, como com uma caixa de sapatos, em regime de pinol, pronto, qualquer um desses suportes, logo que o fotógrafo seja fotógrafo e que tenha alma, que consiga transpor a sua alma de fotógrafo na fotografia, o suporte é um mero acessório, mas um mero acessório mesmo. É assim, hoje em dia cada um vê a fotografia da forma que gosta mais e para mim o que pode ser uma boa fotografia para o José pode não ser uma boa fotografia e vice-versa. Isto, cada um depende muito daquilo que gosta de fazer, mas o fotógrafo, o José, como é fotógrafo há tanto tempo, o que é mais importante para si numa boa fotografia, digamos assim? Ora bem, o grande problema é que a fotografia é sempre, mas sempre mesmo, um autorretrato. Ou seja, eu sempre que estou a fotografar, eu estou a fotografar segundo aquilo que eu sou, segundo o que eu já vivi, segundo o que eu já experienciei, segundo as minhas aventuras, o que eu li, o que eu ouço, enfim, fotografar é sempre um autorretrato. Ou seja, o que nós fotografamos nunca é a realidade de toda a gente, ou seja, nós fotografamos a nossa realidade. Nós olhamos para qualquer sujeito que vamos fotografar e fotografamos-lo ao nosso jeito, à forma que nós o vemos. E esta forma é única, portanto é sempre única. Por isso é sempre muito difícil dizer se é uma boa fotografia ou uma má fotografia. Agora, uma coisa também é certa, que para conseguirmos fazer fotografias com força, para conseguirmos exprimir emoções, sensações, para conseguirmos exprimir aquilo que nós sentimos, claro que há regras de composição que são extremamente importantes, que nos ajudam muito a transformar uma fotografia forte numa fotografia qualquer. Portanto, por isso é que diferencia. Acha que, então, nesse prisma, acha que a fotografia deve ser editada ou deve ser nua e crua como ela é feita? Não, toda a fotografia é editada. As fotografias saem das câmaras fotográficas de uma forma bruta, por acabar, não tem um acabamento final. Para além de que, quando nós fotografamos, nem sempre conseguimos fazer o enquadramento exatamente como pretendíamos, portanto, há sempre ajustes, crops, dar mais definição, dar mais contraste, sei lá, 500 coisas, mas se eu for, e eu já tenho esse exercício muitas vezes mesmo, quando eu dava no meu curso de iniciação, que era um pouco mais longo, quando eu vivia em São Miguel, dava também um pouco de edição, um pouco de pós-produção. Eu sempre que pós-produzia uma fotografia em formação, e eram sempre as mesmas, elas ficavam sempre diferentes, porque naquele dia o meu estado de espírito é sempre diferente do estado de espírito dos dias anteriores. Nós nunca conseguimos fazer a mesma coisa da mesma forma. Aliás, uma das formas interessantes, só por uma mera curiosidade, quando se faz exposições de autor, normalmente as fotografias têm um número de impressão. Ou seja, serão como as serigrafias. Se eu quero vender 10 fotografias de uma fotografia que está em exposição, marca 1 de 10, a 2 de 10, a 9 de 10. E é curioso que a 1 de 10 é a primeira e a 10 de 10 é a última a ser vendida. Enquanto que nas serigrafias as primeiras serão sempre as mais caras, na fotografia, a última fotografia a ser vendida poderá ser muito mais cara do que a primeira, porque subentende-se que o fotógrafo, sempre que vende a fotografia e vai imprimi-la, dá um ligeiro retoque, faz sempre uma pequena alteração e, portanto, elas nunca são iguais. Nunca. E a última é sempre a obra-prima da obra-prima. Isso é para demonstrar exatamente como nós somos um ser, nós fotógrafos somos um ser. Quanto mais velhos somos, melhor somos, porque já tivemos uma evolução maior. Isto se aproveitarmos a evolução, porque também se não aproveitarmos por evoluir, pronto, se estagnarmos, daí não há mal nenhum que venha ao mundo. Portanto, fica por isso mesmo. Eu sei perfeitamente o que está a dizer, que eu agora, quando estive a escolher as minhas fotos para estarem a rodar na nossa gravação e para daqui a bocado falar um pouquinho delas, eram algumas fotos que eu já tinha editado, outras não. Eu, como tenho estado a escolher aqui
as minhas primeiras fotos para ir apresentando, portanto isto será cronologicamente, à medida que for fazendo cada programa, vou também apresentando as minhas fotos cronologicamente, como estava a dizer, e é curioso porque algumas que já tinha editado, agora se calhar é melhor editar de forma diferente. Isto realmente, e já passaram 3 anos, porque algumas que estão aqui são de 2017, e realmente eu agora vejo-as de uma forma diferente. Claro que sim. Não só na edição, mas também a minha forma de fotografar. E após eu ter feito o curso com o Franco, foi o que eu disse ao Antero no último programa, eu só queria fazer fotos de exposição porque estava fascinado com montar a máquina no tripé, pôr no live view, depois focar o que é que eu queria, o que é que não queria, escolher o tempo da exposição. Portanto, à medida que o tempo foi evoluindo, eu também fui evoluindo na minha forma de captar, na minha emoção, digamos assim. E eu também sou um amante da fotografia de retrato e fotojornalista, que eu sei que o Franco também gosta bastante desse registro. E gosta bastante do preto e branco, não é? O que é que o fascina no preto e branco? Bom, ser fotógrafo é muito mais do que ser um modo de vida. Ainda há pouco estávamos a falar, quando me apresentaste-me a um fotógrafo profissional. O que diferencia um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador é que o fotógrafo profissional tem que pagar as suas contas com o fruto do seu trabalho, ponto final. Porque não, é a única coisa que diferencia. Porque eu continuo a fotografar e quando estou a fotografar só para mim, continuo a fotografar exatamente de uma forma amadora, uma forma de amar estupidamente aquilo que eu gosto de fazer e não a pensar que o produto final possa ser vendido ou não. Portanto, e quando fotografo de uma forma amadora, ou seja, por amor à arte, garantidamente que os resultados são muito mais interessantes, que são a minha alma e não são aquilo que eu tenho que vender, percebe? Claro que se eu for fazer um trabalho que me pedem, um trabalho por encomenda, efetivamente não deixo de pôr a minha alma, mas tenho que condicionar a minha alma ao gosto da pessoa que me pediu o trabalho. Portanto, não vou apresentar, não vou fazer uma reportagem de casamento e só apresentar fotografias do pormenor do cavalo, do pormenor dos buquês, do pormenor assim, cá aparecer os noivos, que isso seria um escândalo, como já aconteceu em algumas reportagens. Portanto, é uma questão que nós temos que nos adaptar aos nossos clientes e não podemos fazer aquilo só que queremos. Contudo, em relação ao preto e branco, pronto, é uma questão de alma. A minha alma vê o mundo a preto e branco e vê com muitos tons de cinzento. Portanto, não é só o preto e branco. Os cinzentos para mim são extremamente importantes. Mas é como eu vejo o mundo, é como eu sinto e portanto, é a minha forma de o representar. Eu sempre que estou a fotografar para mim, só fotografo a preto e branco. Sempre que fotografo para um cliente, se o cliente quer a cores, pois claro que tenho que fotografar a cores e tenho que apresentar um bom trabalho a cores. Mas pronto, mas efetivamente a minha alma vê o mundo a preto e branco, mas não só a minha, portanto, se repararmos bem, para não exagerar, 90% dos concursos de fotografia a nível mundial, todos eles são ganhos com fotografias a preto e branco. Portanto, a alma, se o Hugo for dar uma vista de olhos sobre os grandes fotógrafos da história da humanidade, mesmo até aos contemporâneos, eles apresentam-se como fotógrafos a preto e branco, quase todos, são maioritariamente os grandes nomes. Não é só, e já não é só do tempo do não haver a época do filme a cores, mas já filme a cores há muitos e muitos anos e eles eternizaram-se na mesma com o preto e branco. Portanto, o preto e branco é uma forma muito mais forte, muito mais incisiva, muito mais simplifica imensa mensagem. O preto e branco simplifica imensas coisas e torna as fotografias com muito mais força. Ok, muito bem, José. Hoje em dia, qualquer pessoa faz fotografia com telemóvel, com máquina. Há também muitos fotógrafos amadores que vão fazendo trabalhos que são pagos. Neste caso, eu também tenho ido um bocadinho por aí e também tenho feito alguns trabalhos. Eu recentemente li um texto a comparar que a imensidão do mar
com tanta gente não profissional a fazer fotografia, no sentido que chega para todos, não é? Que o mar é enorme, é muito grande. Qual é a sua opinião sobre isto? Acha que é possível viver da fotografia hoje em dia? Pronto, hoje em dia é muito mais difícil de viver a fotografia do que há 40 anos atrás, isso indiscutivelmente, é muito mais difícil mesmo, mas não tem comparação possível. Até porque, efetivamente, como o Hugo disse, há uma imensidade de fotógrafos, tal como o mar. E porquê? Porque o digital veio democratizar completamente a fotografia. E então, com a entrada dos smartphones, ainda muito mais democratizou. Portanto, hoje, qualquer pessoa com um smartphone é fotógrafo. Hoje, se nós repararmos, grande parte das desgraças que são dadas no mundo, grande parte das notícias das desgraças que são dadas no mundo, são dadas por amadores que estão a filmar, estão a fotografar com os seus smartphones e depois enviam para as redações as imagens, convencidos que vão ganhar algum dinheiro. Claro que ninguém ganha dinheiro nenhum, porque ninguém paga nada, porque depois, igual a eles, há imensos a porem fotografias de graça nas sociedades virtuais. E, portanto, que as pessoas adoram que sejam mostradas, porque alimenta só o ego, alimenta e é o suficiente para a maior parte das pessoas a alimentação do ego. Portanto, porque depois as outras contas são pagas pelas outras profissões que têm, ou pelos pais, ou por outra coisa qualquer. Portanto, viver da fotografia hoje é efetivamente extremamente difícil, mesmo muito difícil. Até porque também, com a entrada de tanta gente, com a entrada do digital, por exemplo, vamos dar um exemplo de um casamento. Um fotógrafo é contratado para fazer um casamento, leva X para a reportagem e depois tem um mês para entregar o trabalho, porque o trabalho tem que ser visto, revisto, trabalhado. Como nós sabemos, o trabalho de pós-produção é muito superior ao trabalho de fazer a própria reportagem. Com a certeza, porém, que no mesmo dia do casamento, no grupo do Facebook, dos amigos e não sei o quê, todos os convidados já estão a partilhar milhares de fotografias do casamento. Quando o fotógrafo vem apresentar o seu trabalho, muitas das vezes o impacto de novidade é quase nenhum já. Até porque já estão quase prontos para se separarem, porque entretanto já viram tantas fotografias, já se chatearam, já estão quase prontos a pensar no divórcio em vez de receber as fotografias. Portanto, o trabalho hoje, com a democratização, eu acho que uma das coisas que ainda pode fazer sentido na fotografia, para além da fotografia de publicidade, para além da fotografia de moda e de alguns eventos especiais que ainda vão acontecendo e que ainda há muitos fotógrafos a ganharem dinheiro com isso, a maior parte da fotografia que poderá ser uma fotografia que poderá ser bem paga será a fotografia de autor. E esta, pronto, em Portugal, nos Açores não funciona, em Portugal funciona muito pouco, mas pelo mundo fora a fotografia de autor tem imensa importância, é muito valorizada e muitíssimo bem paga, não é à toa como a fotografia já foi vendida a Nova Iorque num leilão por 3 milhões de dólares, portanto, assim até compensa. Vale a pena, não é? A fotografia, aliás, não se podendo viver da fotografia, para aquilo que eu estou a entender que o José considera, então há que ter outro caminho, não é? E neste caso aqui o José também se dedica muito à formação. Sim, eu tenho efetivamente 3 grandes paixões. Uma é a fotografia, outra é ensinar e outra é viajar. São 3 paixões que, se puderem conjugar entre si, poderão dar um modo de vida. Portanto, não é para se ser rico, nunca na vida, não é para se viver rico com grandes facilidades, mas dá para se conseguir viver. Neste momento estamos com um grande problema, estamos com o coronavírus a complicar toda a vida, a adiar todos os projetos de viagens para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ninguém sabe bem quando, e portanto que vem complicar muito a vida de todas as pessoas que se dedicavam um pouco ao turismo como forma de ganhar a vida. A formação é uma paixão enorme. Fico extremamente feliz quando chego ao fim de uma formação, quando chego ao fim de uma viagem em que as pessoas não sabiam nada de fotografia e vão para casa com uma alma completamente diferente, com um espírito de ver o mundo, com uma forma de ver o mundo completamente nova, única. E isto é fascinante. Mesmo que não saiam de uma formação como fotógrafos, que muitas das vezes é quase impossível, terão que fazer muitas mais, repetir muitas das vezes a mesma, mas vão com uma visão do mundo, com uma forma de olhar para o mundo diferente. E isto é fascinante, é extremamente gratificante quando acontece. É verdade, sim senhora. E eu apercebi-me da paixão com que o José transmitiu quando fiz o curso consigo, e na altura foi bastante interessante.
Houve muitas coisas que me escaparam, que me falharam, porque é normal também, até porque o meu timing de vida não era o mesmo com que estou agora neste momento, mas gostei bastante e foi muito interessante. E a partir daí, à medida que fui evoluindo e que fui fotografando, também fui percebendo onde é que queria melhorar e qual era o meu tipo de registro. E neste caso, estando em casa, não é? Como disse inicialmente no programa, que resolvi fazer esta rubrica para também partilhar um pouquinho mais de fotografia e aprender mais um bocadinho com quem convidasse. Pergunto-lhe como é que o José neste caso, como é que se movimenta dada esta crise, não é? Falou há bocado um pouquinho nisso, não é? Porque não só a formação não consegue fazer porque é presencial, a não seja que seja online, não é? As suas viagens também é mais difícil de conciliar porque neste momento estão paradas. Como é que faz? Bem, eu estou numa fase complicada porque estou em 2 quarentenas. Na minha deslocação de São Miguel para as Flores, depois de dar uma formação e de cancelar outra, exatamente por causa do desenvolvimento que estava a acontecer em São Miguel, fui obrigado a ficar no Faiola para fazer uma quarentena no Hotel da Horta, porque no dia anterior ao que nós estávamos a viajar, tinha viajado com aquela tripulação o caso número 2 do coronavírus nos Açores. E, portanto, fomos obrigados a fazer uma quarentena. Depois de 18 ou 19 dias no Faiola, regressamos às Flores, finalmente regressamos às Flores e como andamos outra vez em trânsito, tenho que novamente fazer uma quarentena. Estou no meu 3º dia da segunda quarentena, ou seja, nem posso sair de casa mesmo que me apeteça tirar umas fotografias ou dizer que sou jornalista ou que sou fotógrafo ou que estou em trabalho, não posso porque estou mesmo obrigado a ficar em casa, portanto 28 dias. Mas pronto, acho que esta paragem do mundo, e para quem está a parar como eu, acho que é extremamente importante. Eu antes não tinha tempo para nada, não tinha tempo para editar as minhas fotografias, não tinha tempo para olhar para elas, porque tinha que vender os meus pacotes, tinha que pagar as contas e portanto, e com esta paragem percebe-se que se calhar temos que fazer várias paragens todos os dias um bocadinho e fazer um bocadinho daquilo que nós gostamos porque depois há tempo para tudo quando aparece um coronavírus. Portanto, realmente acho que o mundo estava a precisar. Para além do mundo estar a precisar, para além das pessoas incitarem a precisar, eu acho que toda a gente vai sair destas quarentenas, pessoas diferentes. O planeta, então, está a agradecer muitíssimo, porque já havia céticos que diziam que mesmo que se quiséssemos o mundo não se regenerava, que já não tinha capacidade, já tinha entrado num ponto de ruptura. É falso, é mentira. Bastou 2 meses para que o ar, a poluição sobre a China tenha diminuído drasticamente. Bastaram 2 meses para que os peixes voltassem aos canais de Veneza e as aves migratórias fossem lá caçar e os golfinhos também entrassem a banharem-se. Enfim, o mundo, a planeta, só está a agradecer, mas a agradecer muitíssimo ao Covid-19. Nós também só temos que agradecer, porque esta coisa esta dificuldade de estar em casa é uma boa forma de nós pararmos e olharmos para nós mesmos, que é uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas não fazem e não fazendo, não se conhecem, não arranjam soluções para a vida. Eu acho que todos nós, a sociedade em geral, vai sair agradecida desta crise. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Contudo, e não desculpando o facto de que vai haver uma crise tremenda, económica, financeira, social. Uma crise tremenda social, não duvido. E esta, quer queiramos, quer não, é transversal a toda a humanidade. Enquanto que em 2008 só afetou alguns empresários, aqueles que estavam com dificuldades, neste momento a crise vai afetar todo o tipo de empresas, todo o tipo de pessoas, todas as classes sociais. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho. Mas é uma boa forma também de nós percebermos que conseguimos, porque já outros perceberam isso antes, muito antes, que nós conseguimos viver com muito menos, conseguimos ser felizes com muito menos. Nós trabalhamos demais para ter coisas
que não precisamos e que não nos dão felicidade nenhuma. Portanto, se nós... acho que é uma boa forma toda a gente pensar aquilo que afinal não faz falta nenhuma. Se isto tudo está tão diferente, se o mundo vai ficar diferente, digamos assim, curto e grosso, acha que isto vai influenciar nos novos fotógrafos? Quem está a iniciar, quem está a começar nos cliques, vai fazer alguma diferença? Claro que sim, faz sempre diferença, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Por exemplo, uma das grandes diferenças que faz, eu começo logo por aí. Quando as pessoas começam a fotografar, a preocupação depois é sempre ter, a ambição é sempre ter depois uma máquina um pouco melhor, uma câmera fotográfica um pouco melhor, de preferência passar para o full frame, a ter sempre muitas objetivas, quanto mais melhores. E, efetivamente, o que faz um grande fotógrafo está muito longe de ser uma boa câmara, as objetivas são extremamente importantes, é indiscutível, mas basta ter uma para se ser um bom fotógrafo. Não se precisa ter 500 em casa, 10, 12, não precisamos ter 15, 20 milheiras de objetivas em casa para ser um bom fotógrafo. Basta ter uma boa objetiva e ser-se fotógrafo. E ter-se a coragem de nos expormos com o nosso trabalho. Termos a coragem de fotografarmos ao nosso jeito, de fotografarmos como pensamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos a ser fotógrafos, estamos a ser interventivos, estamos a moldar o mundo, estamos a condicionar as coisas. E claro que a forma de ver o mundo daqui para lá vai ser completamente diferente. Se antes pensava-se de uma forma demasiadamente consumista, garantidamente que daqui para lá vai-se pensar num consumo completamente diferente. Não tenho dúvidas disso. Plenamente de acordo. Pegando aí numa deixa que falou na questão de ter milhentas de lentes, que lentes recomenda para quem faz, no meu caso, que faça alguns trabalhos, que faça algumas sessões de fotografia, um ou outro batizado, alguns casamentos? Neste caso, que tipo de lentes acha que é recomendável? Bom, eu tenho duas formas de ver a vida. Ou a fotografia, uma como trabalho profissional, outra como fotógrafo de autor. Eu, se tivesse que ficar só como objetivo para fazer fotografia de autor, eu ficava só com 50mm, ponto final. Não precisava de mais nenhuma. Para mim, servia-me perfeitamente bem. É o objetivo que eu mais fotografo, que mais gosto. Claro que se eu tiver, sempre que eu vou fazer uma reportagem de casamento ou um trabalho qualquer de qualquer evento que me pedem, há 3 objetivos que são fundamentais de levar. Uma 16-35, uma 24-70 e uma 70-200. São 3 objetos, são 3 zooms que nos cobrem todas as situações que nos podem aparecer na frente. A 50mm está sempre dentro do bolso, mas nem está dentro da mochila, está dentro do bolso, que é muito fácil de montar e é muito pequenina. A qualquer momento ela passa para a câmara. Portanto, é um kit que acho que é fundamental num fotógrafo profissional para fazer eventos. Até porque é muito importante, qualquer uma dessas objetivas que eu citei, e tenho hoje as 3, são 2.8. São objetivas muitíssimo luminosas, o que são extremamente importantes não só para poder fotografar em ambientes de pouca luz, que é muito importante serem luminosas, mas o facto de elas serem muito luminosas tem uma grande particularidade, é que têm um rigor de recorte magnífico. Portanto, elas têm uma grande definição porque são muito luminosas, porque o vidro que é constituído as lentes, no seu conjunto dá uma objetiva, o vidro é muitíssimo bom, deixa passar muito bem a luz, e a luz passa e é registada com uma definição fantástica. Esta definição, este recorte, é-nos dado para as objetivas. Aliás, quando me costumam perguntar que equipamento é que acha que devo aconselhar, a primeira coisa é qual é o orçamento que a pessoa tem. Se a pessoa tiver um orçamento de 1.000 euros ou de 5.000 euros para comprar um equipamento, e dependendo do tipo de fotografia que a pessoa vai fazer, eu vou aconselhar sempre um corpo do mais baixo da gama possível e excelentes objetivas. Porquê? Porque as objetivas é que definem a boa qualidade da fotografia e estas duram para o resto da vida. Os corpos nós vamos mudando conforme temos mais dinheiro para investir ou não e vamos trocando, até porque os corpos têm um período de vida limitado. As objetivas, se forem boas, duram para o resto da vida. Dezenas e dezenas de anos, bem conservadas, nunca se estragam, portanto são investimentos. Os corpos não, os corpos são matéria de consumo. Na sua opinião, DSLR ou mirrorless? Eu faço esta pergunta porque foi o que eu falei com o Antero. Comecei em crop, DSLR, passei para full frame e agora estou rendido à Fuji mirrorless, por daí a minha questão.
Muito bem. Minha pergunta é a seguinte: se eu deixasse, se no meu horizonte eu deixasse de pensar em fazer qualquer tipo de trabalho pago, eu passava exatamente, eu vendia o meu equipamento tudo e passava tudo para a Mirrorless. Porque pelo peso, pela qualidade que hoje tem, principalmente pelo peso, não comprando as objetivas malucas que eles estão a apresentar agora, que são estupidamente pesadas e grandes, porque eu não queria isso. Eu queria uma mirrorless só com objetivas fixas. 24mm, 50mm, uma full frame, pronto, como é lógico, para poder... E porquê full frame? Porque full frame, as pessoas falam muito da full frame e do fator crop. A grande vantagem da full frame, para além de ter um sensor maior e que tem melhor qualidade de registro, mas a grande vantagem do full frame é que ele potencializa as objetivas ao máximo, ou seja, uma 50mm só é 50mm no full frame. No fator crop ela é uma 80mm, portanto não é uma 50mm, portanto uma 24mm só é 24mm no full frame. De outra forma é 35mm. Portanto, o full frame para mim é importante porque eu estou utilizando uma 50mm, é 50mm mesmo, portanto, não estou a cropar as objetivas. O mirrorless já tem full frame e tem full frames belíssimas e caríssimas, como todos nós sabemos, e isso para mim só faz sentido com objetivas fixas, porque são pequeninas, são muito luminosas, são leves e são muito discretas. Não faz sentido ter um corpo tão pequenino e depois pôr uma objetiva muitíssimo pesada, como eu vejo algumas aí que estão a sair para o mercado, são objetivas até mais pesadas do que as objetivas das DSLRs e, portanto, que não faz sentido nenhum, porque até cria um desequilíbrio enorme entre o corpo e a objetiva. Pronto, lá está, são opiniões, não é? Isto, eu como estou tão rendido à Fuji, ela é média crop, digamos assim, é óbvio que é diferente da D700 que tenho também, e gosto muito dela. A Fuji, a 23mm, realmente a maior vantagem, as cores são completamente diferentes, o peso é completamente diferente, mas vou-me manter aqui com os dois sistemas porque gosto de utilizar os dois. Acho que é importante. Neste caso, virando aqui um bocadinho o nosso tema de conversa, eu acho que é importante também falar um bocadinho da sua exposição que fez em 2013, certo? Sim, o Sentires a preto e branco. Quer-nos falar um bocadinho sobre ela? Sim, eu já fiz uma série de exposições de autor sozinhos, outras coletivas e fiz muitas com os meus formandos. A Sentires a preto e branco foi um mero acaso que aconteceu. Eu tinha uma sala reservada pelo Dr. José de Mel na Biblioteca Municipal de Ponta Delgada, que era para fazer uma exposição lá com um grupo de formação, mas estava já reservada há muitos meses, porque as salas de exposições têm que ser reservadas com muitos meses de antecedência. E quando chegou à altura, o grupo de formação não se interessou por fazer uma exposição, e eu, como tinha o compromisso, não quis defraudar de forma nenhuma a Câmara Municipal, nem muito menos o Dr. José de Mel, e então decidi fazer uma coletânea de tudo aquilo que eu já tinha apresentado com os meus formandos em exposições passadas e fazer uma exposição sozinha de autor, portanto, com Sentires a preto e branco, e pronto. E os Sentires a preto e branco é muito a minha forma de ver o mundo, e pronto, que depois resultou num pequeno livro, ainda por cima as fotografias estavam acompanhadas com textos da mãe dos meus filhos, a Maria João Ruivo, e pronto, que escreve magnificamente bem e que descreveu e consegui fazer textos para as minhas fotografias muitíssimo bons, e eu acho que a fotografia acompanhada de uma imagem, a fotografia acompanhada de um texto valoriza muitíssimo. Aliás, se nós pensarmos bem nos grandes prémios internacionais, todos eles são acompanhados por uma pequena sinopse, ou seja, as imagens não são hoje apresentadas a concurso de uma forma completamente pura e dura, só a imagem. Não é? A ideia de que a imagem vale comigo palavras, ela vale comigo palavras, mas se eu quiser que o leitor a veja como eu, se for acompanhada com uma sinopse, eu estou a levar o leitor, a levar o observador da fotografia para um caminho que eu pretendo, percebe? E, portanto, eu acho que isso é extremamente importante, até porque depois o que é que acontece, tal como eu já disse há pouco, que a fotografia é sempre um autorretrato. O leitor de uma fotografia,
quem está a observar uma fotografia também vai observá-la de uma forma como autorretrato. Ele vai olhar para ela da forma como vê a fotografia, da forma como vê o mundo, e não a minha. Por isso é que a fotografia é sempre tão subjetiva. Não só a fotografia, toda a forma de arte, como é lógico. Mas pronto, é a mesma coisa se aplica à música. Quem não tem ouvido musical, quem não tem alguma formação musical, houve algumas peças e elas absolutamente não lhe dizem absolutamente nada. Nunca mais me esqueço eu gosto muito de contar essa história, eu gosto muito de histórias, eu acho que as histórias fazem parte da nossa vida. Numa das minhas idas a Lisboa fui ao CCB ver a grande e magnífica exposição do Berardo. E vi a exposição toda e saí de lá com uma frustração de me sentir como um burro, tinha estado a olhar para um palácio. Portanto, eu não tinha conseguido chegar lá e senti-me uma revolta interior, uma coisa tremenda por estar perante algo extremamente valioso e não conseguir percebê-la. Ao sair, estava a entrar uma turma de miúdos, para aí de 13, 14 anos, acompanhados com um professor, com um guia, e eu não tive peixe nenhum, e juntei-me ao grupo. E fui ver a exposição pela segunda vez, desta vez explicada por quem sabia. E saí de lá com a alma cheia. Continuo a ver obras que não me disseram absolutamente nada, mas percebi-as. E isso é importante. Perceber as coisas é extremamente importante. A mensagem, não é? A mensagem claro. Que é passada. Posso não concordar, posso não gostar, pode não me dizer nada porque não se encaixar nos meus padrões, mas perceber é extremamente importante. Portanto, por isso é que também, quando eu dou os meus cursos de fotografias, uma das coisas mais importantes dos meus cursos de fotografias é eles perceberem porque é que se faz as coisas, porque é que as coisas são assim, porque é que não são, e valorizarem as coisas. É a única forma de nós, percebendo o que é uma boa imagem, nós vamos fazer boas imagens. Perceber o que é uma boa imagem, vamos fazer um bom cartaz para o nosso trabalho. Perceber o que é uma boa imagem, vamos conseguir planificar determinadas coisas nas nossas vidas profissionais que fazem toda a diferença. Sem dúvida alguma. Pegando nessa questão da boa imagem, o José, que tem feito viagens fotográficas, digamos assim, não é? Sim. Por alguns lugares bonitos, acredito eu. Dessas viagens todas que já fez, qual delas é que o marcou mais? Olha, eu tenho destinos que me têm marcado por coisas muito diferentes. Por exemplo, um dos sítios que uma das viagens fotográficas que eu fiz magníficas, em termos de paisagem, foi a Islândia. A Islândia é qualquer coisa de soberbo a nível de cascatas, os glaciares, a rocha. É um país de uma beleza incrível para quem gosta de fazer fotografia de paisagem. Eu gosto também, pronto, gosto muito da paisagem humanizada, gosto muito de humanizar a paisagem, mas também gosto de fazer fotografias de quando em quando, paisagem pura e dura, apesar de onde sempre à procura de forma de humanizá-la. Gosto muito mais de fazer fotografia de fotojornalismo, fotografia de rua, com pessoas, com gente, com expressões, com atividades, com ações, com emoções. Pronto, é outro tipo de fotografia que revi-me muito e revejo-me muito, tanto em Marrocos, que já fiz mais de 10 vezes, como em São Tomé, que já fiz uma vez, como em Cabo Verde, que já fiz 2 vezes, e são registros, são zonas do mundo em que o humano está muito presente e de uma forma que me diz muito, que é conseguir fazer registros de gente que nada tem e que é tão feliz. Isso sempre que vem de um país como São Tomé, como Marrocos, eu venho muito mais a valorizar o que tenho em casa, mas muito mais, eu dou cada vez mais valor ao que tenho e cada vez acho que tenho excessos. Portanto, por exemplo, eu adorei a Turquia também, em termos de paisagem. A Turquia tem uma coisa muitíssimo interessante, porque tem uma grande mistura de grandes cidades com um património arquitetónico magnífico, e depois temos o interior do país todo, como a Capadócia, que são fascinantes e com paisagens incríveis. Outro sítio que eu também adoro ir e que fica muito perto e que é extremamente fácil de ir, Picos da Europa.
Os picos da Europa ficam na Cantábria, ficam entre, a seguir a Portugal, já a seguir entre a Galiza e os Pirineus. É uma zona lindíssima, de uma paisagem exuberante, e depois com uma coisa muito interessante que é muito diferente dos Açores. Portanto, enquanto nós temos paisagens muito doces nos Açores, os picos da Europa são muito agressivos, com grandes desfiladeiros, com rocha muito rija, enfim. Claro que o diferente também fascina-nos como fotógrafos. De quando em quando fotografarmos um registro diferente daquilo que nós estamos habituados é extremamente interessante, e portanto isso faz toda a diferença. Quando acabar esta quarentena e se a nível profissional eu conseguir é de ir numa viagem consigo, porque acho que vai ser extremamente interessante. Já ando por fazê-lo há algum tempo, mas nem sempre consigo, porque na altura que vai é sempre quando estou na escola, portanto não... É difícil. Mas... O problema dos professores é que sempre que nós vamos fazer viagens na Páscoa, no verão, as coisas encarecem brutalmente, quer dizer, e os fotógrafos acabam por, quando têm essa possibilidade de fugir a essas épocas, é preferível nós fugirmos a essas épocas, claro, e tirarmos partido das mesmas coisas. Sem dúvida. Eu convidava-o agora a falar um bocadinho sobre as suas fotografias que me enviou. Eu vou colocar aqui e começamos com a primeira do mar. Se me quiser falar um bocadinho sobre elas. Vou falar, eu só preciso, Hugo, dizer, eu perdi a ligação do Promessas, portanto, quando acabar vamos passando à seguinte, ok? Pronto. Só para nos situarmos. Pronto, problemas técnicos que acontecem, mas pronto. Tranquilo. Pronto, essa fotografia diz-me muito. Essa fotografia é das fotografias que representa muito a minha alma e a alma de como eu vejo os Açores. Ou seja, já me perguntaram isso em outras entrevistas, se eu tinha alguma fotografia que representava a alma dos Açores, e para mim é esta. Portanto, esta é uma das fotografias que representa muito a alma dos Açores. Do mar não vinha nada de bom, e eu gosto muito deste tipo de fotografia em que a tempestade está intrínseca, mas não mostra tudo, ou seja, não mostra o todo da tempestade. Eu gosto muito de mostrar o mundo aos bocadinhos. Eu gosto que as coisas sejam subtis. Uma das coisas que é difícil de fazer na fotografia é simplificá-la e torná-la com dois sentidos. E isto é das coisas que mais me fascina na fotografia. Este é efetivamente um dos elementos que eu gosto muito na fotografia. Podemos passar à próxima. Ok, a seguir temos aqui uma flor com... Pronto, esta é uma fotografia que eu também acho muito de piada. Eu gosto muito desta fotografia mesmo. Isso é a Lagoa de Fogo. Portanto, há dois spots que eu fotografei muito até hoje. Um deles é a Lagoa de Fogo e outro é a Praia dos Mosteiros. A fotografia anterior era da Praia dos Mosteiros, essa da Lagoa de Fogo. Isto é de dia, portanto, podem pensar que é de noite, mas não. Isso é com o sol de frente, muito de frente, em que eu fotografei em contraluz, em regime de contraluz. O mar fica espelhado, neste caso foi a lagoa, está espelhada, é como se fosse um mar de prata. E queria fotografar essa endémica. Claro que para fotografar a endémica, como estava em contraluz, tive que utilizar 2 flashes fora da câmara e, portanto, montei como se fosse um pequeno estúdio à volta da planta, fotografei-a com o meu sujeito como se fosse um estúdio e deixei, e o fundo, claro, que ficou em contraluz como estava, e, portanto, tem assim este aspecto da Lagoa de Fogo completamente diferente e muito interessante. Passando à próxima. Sim, esta é mais uma fotografia da Lagoa do Fogo, num dia, curiosamente, que fui dar lá a formação, a ver o nascer de sol. Não vimos o nascer de sol, mas não fotografámos porque não apareceu, o sol não apareceu, estava um dia muito desagradável, mas depois começamos a caminhar lá em baixo e veio esta luz fantástica, e é isso, eu nunca desisto de fotografar, mesmo que vá com o propósito de fotografar um tipo de fotografia. Se depois me aparece, eu não deixo de fotografar, porque vou fotografar daquilo que me aparecer, e apareceu-me essa luz fantástica, e pronto, a Lagoa de Fogo é sempre um sítio mágico. De seguida, temos aqui uma cascata com uns galhos. Isso é no salto do Cagarrão, fica acima do salto do Prega, uma das cascatas que eu gosto muito, já lá fui várias vezes, não tantas quanto eu gostaria, porque ainda custa um bocadinho com o tripé, não sei o quê. Eu gosto muito desta fotografia, muito zen, uma exposição para aí à volta de 10 segundos, em que registrei o movimento do arrasto da água de uma forma bastante, já com uma exposição um pouco mais longa, na casa dos 10 segundos, e quanto mais longo é a exposição, menos movimento nós temos. E fica a fotografia muito zen. Portanto, estas duas traves, estas duas árvores que vieram pela cascata abaixo e que estão aqui a apodrecer, pronto, dão uma mística à fotografia muito interessante, e que gosto muito do jogo de linhas e do seu todo. De seguida, nas flores.
Sim, isto são tudo fotografias, portanto, algumas estão emolduradas, essas que estão com a moldura, com o passo de factura branco, vocês têm estado a ver, são fotografias que foram expostas em papel fine art. O papel fine art é um papel de algodão com textura que é muito utilizado como fotografia de artista e que leva sempre essa moldura à volta, esse passo de factura natural no próprio papel e onde os fotógrafos assinam fotografia a carvão. Porque as fotografias não são assinadas na fotografia. Ou são assinadas por trás, se for como o caso desta fotografia que não tem moldura, ou então, no caso das que têm a moldura, são assinadas só naquele espaço da moldura, aí é que leva a assinatura, e a assinatura do fotógrafo em fotografia de autor é sempre feita a carvão, nunca é feita a tinta. Enquanto que os pintores assinam com a tinta, nós assinamos com carvão. Isto é, pronto, uma fotografia magnífica do Poço da Lagoinha, pronto, é um dos sítios, um dos spots mais belos dos Açores, que a maior parte dos açorianos não têm o prazer de conhecer. Eu também levei 50 anos para o conhecer. Mas o Antero Ávila disse na entrevista anterior que para ele é o spot mais espetacular que ele alguma vez já viu e que é difícil encontrar por todo o mundo, disse ele. É verdade. Para mim não é o mais belo, porque eu acho que a Lagoa de Fogo, para mim, é o spot dos Açores mais fabuloso. Mas isso é a minha raiz micalense que me faz provavelmente dizer isso. Agora, este spot é uma coisa magnífica e humanizado muito mais interessante fica. Portanto, e esta fotografia, a fotografia do Antero é totalmente diferente, a que apareceu no programa anterior, como tu recordas, uma fotografia muito mais postal, muito mais a linha do Antero. Esta é muito mais a minha linha, portanto, a minha linha é preta e branca, a minha linha em que o humanizada, digamos assim, não é? Humanizada, o mundo é desorganizado, não é perfeito, e o preto e branco dá-me esta imperfeição do mundo que eu gosto. E humanizada fica muito mais interessante sob o meu ponto de vista como fotógrafo, como é lógico. Claro, sem dúvida alguma. De seguida temos aqui outra cascata. Sim, esta fotografia, isto é outra fotografia que também foi feita em formação. A anterior também tinha sido, esta também foi. Estava com um grupo de formação, um grupo avançado, e normalmente os fotógrafos não gostam que apareçam pessoas. Isso é no Salto do Cabrito, não, vamos a fotografar a cascata, o leitoso, registrar o movimento do arrasto, emoldurada, com essas rochas e tal. E depois apareceram essas pessoas e os meus formandos queriam mandá-las tirar de lá, chateados, e disseram, deixa estar, pá, isto vai ficar muito mais interessante. E eu adoro esta fotografia, porque esta fotografia para mim é uma fotografia do século XXI. Século XXI mesmo por idade. Chegou um casal de namorados a um sítio magnífico como este e eles, em vez de estarem abraçados como nós antigamente fazíamos, ficávamos abraçados a contemplar a paisagem, a sentir a água, a tocar-nos no rosto, não, ela está num canto, ele está no outro, ele está preocupado em fazer uma selfie, não sei se para mandar para a namorada, se para outra amiga que ele tem no Facebook, enfim. Acho que é uma fotografia que representa muito o século XXI a nível comportamental, como a sociedade se está a movimentar num sítio magnífico que tem milhões de anos e que as pessoas é que vão mudando, por isso é que eu adoro a humanização da paisagem, vão mudando e os seus comportamentos também. Completamente. De seguida, temos aqui outra de um... Esta fotografia, pronto, é uma fotografia que eu gosto muito. Eu fui convidado para fazer um conjunto de postais para a Associação de Séniores do Antero de Cantal. Isto é a nossa rampa, que eu estudei nessa escola, portanto tem um carinho muito especial. Esta rampa era uma rampa que separava os mais velhos dos mais novos e pronto, e sempre foi uma rampa emblemática, agora muito utilizada pela parte de design da escola, em que tem sempre exposições. E pronto, e deitei-me no chão para tirar partido desde a rampa e das sombras que as janelas da rampa estavam a fazer. E pronto, e tive a sorte de esperar que passassem jovens estudantes e apanhá-los e, portanto, e ter essa humanização da rampa, esta irreverência da juventude, enfim. E eu estou deitado no chão, como faço muitas vezes, fotografo muitas vezes deitado no chão, porque o mundo visto do chão, só os bebés é que sabem como é que ele é. Nós não sabemos, não o conhecemos. Já o esquecemos. Claro. É mesmo. Ok, uma mola de roupa e um farol. Uma mola de roupa. Isso foi um trabalho também muito interessante que eu fiz com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores. Pronto, eu sou um dos fundadores. A Associação tem 12 anos. Eu, há 12 anos atrás, fundei com um grupo, uma comissão instaladora, e fundámos a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, onde estive à frente durante vários anos. Fizemos muita coisa. Temos muitos concursos e este era um concurso sobre os faróis. E pronto, sempre que a Associação lança estes concursos, depois organiza passeios para mobilizar os fotógrafos à volta dos eventos, para poderem fazer fotografias. E nós fomos andar pelos faróis. Os faróis, pronto, e toda a gente estava a fotografar os faróis em si. Mas os faróis, nós esquecemos que os faróis são constituídos por faroleiro. O farol é a casa do faroleiro. O faroleiro vive lá, passa lá 24 horas por dia, vive 365 dias por ano. Ele vive lá dentro, sempre.
e eu achei que devia tirar partido das coisas prosaicas da vida, como um simples roupa estendida, e o farol está lá só para constar. Mas o que é importante são as coisas da vida. Próxima, um pescador. Isto é Ponta Delgada? Não. Sim, isso é Ponta Delgada. Isso também foi numa formação, portanto, foi mais uma fotografia de formação em que aqui eu gosto muito de estabelecer paralelismos nas minhas fotografias, ter sempre dois elementos. E eu valorizo sempre o humano, normalmente valorizo o humano, e dentro desta valorizei a ancestralidade desse pescador em que está a pescar por prazer, por tranquilamente. Exatamente, e ao fundo tem uma traneira que tem que pescar para ganhar a vida e pescar exaustivamente e explorar o máximo do mar que der, e pronto, e são paralelismos, são paralelismos que eu gosto de estabelecer e que na minha fotografia está sempre muito presente. Gosto muito. Ponta Delgada também. Mas todas essas fotografias têm uma história, pronto, não foram escolhidas à toa, nem por serem as melhores fotografias, mas por terem histórias e por marcarem. Pronto, eu gosto muito de urbanismo, gosto muito de fotografar nas ruas, e eu fui muito crítico em relação à construção das portas do mar. Achei que era era uma descentralização que não me agradava, até por questões comerciais, e fui muito crítico. E então no dia da inauguração fui fotografar com uma grande angular, para exagerar o primeiro plano, para exagerar as pessoas que passavam por mim e engrandecê-las em relação à obra. Ou seja, a obra era uma coisa gigantesca, mas eu, com essas fotografias, dei importância às pessoas, até porque as obras sem as pessoas não têm importância nenhuma. E, portanto, foi essa a minha intenção, e, pronto, acho que resultou em pleno e deixou-me muito feliz. E foi a minha forma crítica em relação à própria obra. De se manifestar, digamos assim. Exatamente. Seguida. Esta fotografia tem uma história muito interessante. Foi este barco paquete de luxo que está ao fundo, é o Queen Mary II, era a primeira escala nos Açores, uma viagem inaugural, uma coisa de um barco magnífico, e todos os fotógrafos nesse dia foram fotografar o Queen Mary II, eu também fui, mas achei que o amor da Ana pela Catarina em 2009 era efetivamente muito mais importante que qualquer paquete de luxo, percebe? E isto é que é fascinante na fotografia, nós estarmos todos a olhar para um paquete incrível e termos a capacidade de observar que no muro que nos separa tem este amor magnífico, percebe? Isto é o meu modo de ver o mundo, é mostrá-lo de um jeito muito especial, e portanto eu acho que este amor vai ficar eternizado. Desde 2009, se calhar ainda estão juntas. Se não estiver, vai ficar eternizado este momento. Nesta fotografia. Romeiros. Sim, isso foi um projeto que eu fiz também muito engraçado sobre Romeiros, pronto, e estas 3 fotografias ou 4 fotografias que seguem são de uma pequena exposição que ficou patente do exercício de Romeiros. Pronto, reparem muito que aqui eu gosto muito de jogar com uma velocidade de obturação não muito elevada, de forma que um gel só o que é fundamental, mas o que é acessório... Que dê a noção do movimento, não é? Exatamente, e nós temos aqui a noção do movimento nos saios, nos terços, nos pés, portanto essa energia que é emanada eu gosto muito, mas tenho uma grande preocupação em escolher uma velocidade de obturação que seja o suficiente para congelar o que é fundamental, mas que me consiga captar também algum movimento, alguma energia do movimento. Neste caso, recorda-se desta velocidade daqui? Sim, 1/125. Isso também sei isso, porque estou a ver aqui os settings aqui no meu computador. Mas o 1/125 foi o suficiente para congelar o que era importante, mas ainda não o suficiente, foi o suficiente para captar esse movimento do arrasto bonito do terço. Eu lembro-me do Franco ter dito na nossa formação que a velocidade base era 1/125. É aquela que é mais utilizada. Que é mais utilizada, não é? Assim, é a que eu uso mais. Claro que quando preciso congelar mais o movimento, subo a velocidade. Também se tiver excesso de luz e não quero mexer na abertura, também subo a velocidade. Mas quer dizer, mas funciona muito à volta de 1/125, 1/100, são velocidade... Ou seja, o suficiente para congelar o que é importante, mas sempre captar algum movimento do arrasto, que é uma coisa que me fascina na fotografia. Sem dúvida alguma. Pegando aqui, agora lembrei-me, o Franco continua a fotografar sempre em manual ou por vezes também dá prioridade à abertura ou a prioridade à velocidade, ou só manual?
Não, eu só fotografo no manual, eu sinto-me muito mais livre a fotografar no manual, percebes? Porque eu fotografando só no manual eu tenho a liberdade de poder fazer pequenos reajustes tanto na velocidade como na abertura. E esta liberdade eu não a dispenso. Eu tenho um espírito demasiadamente livre, eu não gosto de estar amarrado a nada, não gosto de estar preso de forma nenhuma. Já perdi muito de material na vida por não me conseguir render a coisas que sejam contra o meu caráter, contra a minha forma de estar no mundo. Isso transmite-se em tudo, na minha forma de fotografar, por exemplo, eu sou muito pouco agarrado ao tripé, eu só uso o tripé por extrema necessidade e reconheço, e quando toda a formação aconselho que devem usar o tripé sempre que tiverem a fotografar paisagem, portanto, mas eu não o faço, portanto, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, porque a minha forma de ver o mundo é diferente, percebe? Tão simples quanto isso. Muito bem. Aqui temos Isso é mais uma fotografia de um romeiro, em que normalmente se mostra o rosto todo, se mostra muita coisa, e aqui tive a coragem de cortar metade do rosto e só mostrar praticamente um olho, e a expressão é profundíssima, é esmagadora, portanto, e isto é preciso ter coragem. Portanto, tenham coragem. O maior conselho que eu dou aos fotógrafos é que tenham coragem de arrojar, de fazer aquilo que vai contra tudo e contra todos. Portanto, não tenham essa coragem, quando conseguirem vão começar a fazer registros muito interessantes. Este tríptico é um tríptico de mãos, foi um trabalho que apresentei por uma instituição que eram só mãos e quis mostrar expressões diferentes. São duas mãos de mãos dadas de dois romeiros numa missa de saída para uma romaria, que foi das coisas mais emocionantes que havia até hoje. Eu nunca tinha acompanhado um rancho, e acompanhei num ano com um amigo meu, e eu posso garantir que nesta missa de saída da romaria eu emocionei-me. É impressionante. Aconselho todo o fotógrafo que gosta de fotografia de expressão de emoções, que acompanha um ano, um rancho de romeiros, peçam ao mestre, eles normalmente são acessíveis. Claro que temos que respeitar muito toda a cerimónia, mas acompanhar uma romaria é qualquer coisa de fascinante fotograficamente. Fica a sugestão. Neste tríptico, portanto, de mãos, isto é outra forma de orar. Este é na Turquia, na Turquia, e eu fotografei uma mesquita, dentro de uma mesquita, a senhora está a orar, através da grade, uma coisinha muito pequena. Isso é feito com uma compacta, portanto, com uma Cybershot, porque a objetiva de 50mm nem cabia no buraco, portanto teve que ser com uma câmera muito pequenina, porque também não podia ter som, porque a senhora estava a orar e eu não queria perturbar. E, portanto, isto é uma fotografia feita com ISO muito alto, portanto não tem a qualidade de uma reflex, mas está a expressão que eu queria, e para mim é o suficiente. Mais uma deste tríptico de mãos, e ele está a rezar, portanto está de mãos postas, está com as mãos entrelaçadas, e é uma fotografia também com ISO altíssimo, 6400, porque não havia luz, numa igreja muito escura e com montes de ruído, mas isso não me incomoda nada, o que me interessa é a expressão. Não é mais. Esta fotografia tem uma história fantástica também, porque isto é nas festas do Santo Cristo, no sábado. Eu costumo mostrar isso aos meus formandos e perguntar o que é que ao verem esta mão focada, porque só a mão é que está focada, a que é que se refere, e todos eles sabem que é das festas do Santo Cristo, todos eles sabem que é no sábado, todos eles sabem porque é que isso acontece, e não aparece o Santo Cristo, não aparece, só está focado uma mão, percebe? Isto fascina-me na fotografia, percebe? Que é ter só um elemento focado, só um elemento definido, e ele reportar-me os nossos sentidos para mediante as outras coisas, percebes? Entretanto, também da precisão. Sim, pronto, um pormenor, só um pormenor. Reparem umas mãos de uma senhora finíssima, com uma grande joia, com um terço, mas também pagando a sua promessa como qualquer pessoa. O outro senhor com velas. O senhor é daqueles ícones de Santo Cristo que transporta o CPs em cera desde que veio da tropa, e portanto já tem muita idade e já não consegue levar sozinho, já vai apoiado por duas pessoas. E esta imagem que acho fantástica deste senhor padre. Repara que isto é a posição de Santo Cristo. O Santo Cristo está lá e eu não me sento no Santo Cristo, mas sento nessa expressão magnífica que dá uma sensação que ele está olhando para o alto e a agradecer a Deus por mais um ano estar presente na festa do Santo Cristo, ainda estar vivo, ainda a vir. Portanto, é daquelas coisas que, se eu tivesse mais do que ele focado, eu não conseguia tirar essa ilação.
Entretanto, temos aqui outra. Sim, isto agora é um trabalho que eu apresento, que fiz em Serralves, o Serralves em Festa, há uns 4 ou 5 anos atrás. A associação também tem este projeto de ir todos os anos a Serralves e nós fotografarmos. E depois, neste ano, houve uma coisa muito gira, que nós apresentamos um conjunto de fotografias e foi um curador de Serralves que escolheu as melhores fotografias para a exposição, e essas foram as fotografias que eles me escolheram do meu conjunto. E eu daí, reparem que eu não estou mostrando Serralves, mas esta sombra desta pá que está no chão era o símbolo da festa daquele ano de Serralves, e portanto eu sei que estou em Serralves porque eu estou vendo a sombra. Como na seguinte, por exemplo, estou em Serralves, estou numa das salas do museu, mas está lá fora uma coreografia, mas eu centrei-me nas pessoas, porque as pessoas é que são importantes, os utentes, os que foram a Serralves, e ele está a consultar quais são os espetáculos. O Serralves em Festa é muito giro, porque são 48 horas, mas 48 horas permanentes com espetáculos de música, teatro, coreografia. Sem paragem? Sem paragem nenhuma. É uma coisa fascinante. É 48 horas a correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. Claro que depois quem tem que ir descansar vai, e fomos descansar durante a noite, portanto não vimos tudo, como é lógico, mas pronto, mas é qualquer coisa de magnífico, vale a pena ir a Serralves, salvo erro, em junho, e a Serralves em Festa é digno, é um espetáculo magnífico de se ver. Este também é do mesmo espetáculo, e eles têm um jornal que a gente tem que ir acompanhando sempre tudo. Estávamos a ver um concerto, uma peça de teatro muito interessante, por acaso, mas eu centrei-me neste pormenor do que o jornal também serve para tapar as carecas quando o sol é muito forte, e portanto, não havendo chapéu, vai o jornal. Ou então aqui neste senhor, um senhor já com muita idade, que está a ver um espetáculo de rock, um espetáculo por acaso muito interessante, mas que não era de todo para a idade dele, e pronto, mas ele não deixou de estar lá sentado, até porque estava a descansar, e estava, olha, a olhar para o jornal, a ver o que é que se passava, e eu foi no jornal exatamente para passar essa mensagem. A mensagem. Bom, isso é mais uma série de fotografias e estamos a acabar, porque senão o pessoal vai ficar farto de estar a desaturar aqui e a gente não quer amassar ninguém. Bom, mas é mais uma série de fotografias que eu fiz, nas minhas primeiras grandes fotografias que eu fiz nas flores. Eu gosto muito desta dualidade entre o militar e a igreja, entre a força do homem e o espiritual, e pronto, uma coisa está focada, outra desfocada, como é lógico. Como é lógico. Estou aqui no caso desta da igreja, portanto, eu gosto de humanizar as coisas, eu acho que uma igreja não faz sentido sem pessoas, e o meu chapéu, pronto, que é uma marca muito pessoal, serve também para humanizar, portanto, para usar o chapéu. Eu utilizo muitas vezes o meu chapéu, pois ando num sítio qualquer, e focando-me nele, e ele é que humaniza, ele representa a humanidade, e o resto está lá para constar. A igreja não me interessa qual era, o que interessa é o homem e a parte espiritual, o homem e a divindade, e é isso que me interessa. Aqui é a mesma coisa, portanto, também o paralelismo entre a humanidade e a igreja, entre a humanidade e a força instituída do clero, e portanto eu dou a primazia à humanidade, mesmo de costas, eu dou a primazia a ela, e foi isso que foquei. Claro que a igreja está, aliás, essas últimas séries de fotografias, se nós repararmos muito, estão muito na técnica do Aiki, que é arrebentar os fundos, ou seja, dar menos importância ao fundo. Reparem que a própria cruz quase que não se vê, e eu gosto muito do registro do Aiki, e que só funciona bem a partir branco, como é lógico, e que não é muito fácil de atingir. Pronto, o ponto de equilíbrio é sempre um bocadinho difícil, mas pronto, é uma questão. Por isso também no digital podemos fazer 2, 3, 4... Do gosto, não é? Nem mais. Podemos repetir muitas vezes a fotografia até nós atingirmos o ponto de estourado que nós pretendemos. Portanto, é mesmo assim. Bom, esta é mais uma fotografia também desta série, que acho que é a última, em que, pronto... Nós aqui nos Açores temos muitas nevoeiros, olhamos muito para o mar, estamos sempre a sonhar, e então de uma forma este gesto de mexer no cabelo é algo muito feminino, em que o sonho do olhar para o horizonte é muito, muito esta coisa de sonhar e de transpor-nos, de nos reportarmos para o outro lado, e eu acho que ficou bem conseguido neste registro. Esta é daqueles meus retratos que, se tivesse que mostrar um retrato só na vida, ou se tivesse que mostrar uma fotografia só na vida, se calhar mostraria sempre esta. Já mostrei muitas vezes e vou continuar a mostrar. Esta fotografia tem muitos anos, de um paradigma que na altura ainda não tinha acontecido em 2008, ainda não tinha acontecido o crash da Bolsa de 2008, mas já era bem presente o paradigma de que o capitalismo exacerbado estava a destruir a humanidade. E esta fotografia é deste mendigo. Isto é um homem que morreu na rua, viveu 30 anos na rua em Ponta Delgada, era um mendigo, o mendigo mais conhecido, estava já numa posição encostado a uma árvore, muito já muito uma forma de
de cansaço, muito cansaço, apesar de capaz os olhos... Rendido, não é? Rendido. De uma paz incrível, e ao fundo temos o BPI, o símbolo do capitalismo, em que tem levado tanta gente à rua, como este João Pataco, que eu fiz uma exposição só com ele. Foi a minha forma de homenagear toda esta gente porque eu tenho um respeito imenso, que acaba na rua, muitas vezes não por opção, mas por condicionalismos e muito fomentado pelo capitalismo exacerbado. Esta fotografia que se segue, eu gosto muito de sombras, gosto muito mesmo. Eu acho que as sombras são a minha forma de mostrar que a fotografia é exatamente só aquilo que eu vejo. Nas sombras, as sombras nunca são a realidade. As sombras são sempre aquilo que a sombra deixa. Nunca é a realidade. Eu acho que essa fotografia seria excelente para oferecer ao Platão, para ele explicar a alegoria das cavernas. Seria uma boa forma de explicar a teoria dele sobre as sombras. Isto para acabar, o meu último, este registro é um registro que eu gosto muito e é o autorretrato que mais gozo me deu fazer e mais simples que eu fiz. Estava numa formação, estava uma luz muito dura, o sol estava muito forte, não dava para fazer grandes fotografias de paisagem e era um grupo bastante interessante, já estava bastante avançado, já dominava muito bem a técnica e eu quis-lhes propor um exercício que é sempre difícil na fotografia, que é fazer autorretrato. O autorretrato pode-se fazer de muitas formas, mas é sempre difícil. E eu, que já tinha acabado de fazer o meu, isso foi feito também com uma Cybershot, com uma câmara compacta, e essa fotografia já teve ampliada num tamanho bastante interessante, e portanto, disse a eles, olha, vamos fazer um exercício, que façam autorretratos e não sei o que e tal, eu já fiz o meio, e toda a gente ficou assim espantada como é que eu já tinha feito o meio, e portanto, esta fotografia também tem sido uma imagem de marca minha durante muitos anos, e pronto, eu tenho muito carinho por ela. Gosto bastante. E pronto, e foi esta a seleção. E chegou ao fim. Eu vou passar um bocadinho das minhas fotos muito rápido. Como lhe disse há bocado, estou a escolher as minhas primeiras fotos. Algumas que nunca tinha editado, estou a editá-las. E neste caso escolhi os primeiros momentos que eu registrei, pormenores, e já um pouquinho do retrato, não propriamente paisagem, porque assim, algumas aqui já são de viagens que eu entretanto fiz. Eu estou aqui a passar uma que isto foi em Viena, que o metro parou, abriu a porta, eu fiz a foto e entretanto segui, portanto foi uma foto de segundos, digamos assim, portanto vou passar aqui algumas por onde passei. Esta é novamente de Viena, de uma moça a andar de bicicleta, portanto usei aquela técnica de baixar a velocidade e fotografar rapidamente para tentar focar só a moça e ficou minimamente. Outra também de Viena, numa das praças mais bonitas de Viena, estavam a tocar violinos, uma moça que estava a expor-se para a fotografia para uma amiga, portanto eu estava sentado com um amigo numa esplanada e estava com a minha 55-200, portanto eu estava longe relativamente, ainda consegui fazer 3 ou 4 fotos à moça e ela estava-se a exibir para a colega e foi muito interessante. Esta foi uma das primeiras fotos que fiz da minha sobrinha na primeira comunhão dela, porque ela só recentemente é que a fez. O meu primo, que também estava nessa primeira comunhão, a minha sobrinha com a sua pérola, com o seu gato, o Popeye, portanto, também isto foi em 2017, estas fotos, uma florzinha lá do jardim da minha mamã, que hoje está de parabéns, que faz 66 anos, portanto, muitos parabéns para ela, é verdade, dia 6, é verdade, muito obrigado. Isto é um senhor que eu fui fazer umas fotos no Golfe e com um colega meu me pediu e entretanto fiz fotografias a cada um deles. Neste caso ao meu colega me tinha pedido o Pedro a jogar. Um cãozinho que entretanto morreu, que era lá de casa, que era o Perry, também muito interessante. Uns cavalos de um vizinho.
Uma das fotos, das primeiras fotos que tirei à minha gata, a Estrela, aqui na brincadeira no meu jardim, foi mesmo das primeiras fotos que lhe fiz. Aqui também de um gato vizinho. No metro, em Lisboa. Aqui um amigo que estava de aniversário, que é o Guga, e estava a tentar perceber a vela que estava acesa e espantado a olhar para ela, e eu captei aquele momento, portanto foi uma coisa de segundos também. Uns amigos, isto foi na Serra da Ribeirinha. Aqui uma parte. Esta é em Cracóvia, no dia que cheguei, portanto uma das ruas, já foi à noite. Uma das fotos mais interessantes que fiz, não pela qualidade da foto, mas pelo local onde estive, em Auschwitz. Fiquei muito surpreendido pelo que vi. Não fiquei muito impressionado como achava que iria ficar pelo que iria ver, mas achei muito interessante. Esta também dentro de uma das casas, em Auschwitz também. Outra, no mesmo local. Aqui em Cracóvia. No metro, em Praga. Um senhor que estava muito espantado a olhar para mim. E eu fiz a fotografia. E o outro senhor, não percebi muito bem se estava a olhar para mim ou não, porque acho que ele tinha alguma dificuldade em ver, fiquei na dúvida. Aqui outra, numa igreja, uma amiga minha que estava a tirar uma foto. Eu gosto muito de fazer fotografias no telemóvel, enquanto as outras pessoas estão a fotografar, e esta foi uma delas. Esta aqui também foi em Praga. Aqui também, numa rua em Praga. Numa das pontes de Praga, porque esta cidade é lindíssima, caracterizada por muitas pontes. Esta é uma fotografia da exposição. Lembro-me perfeitamente que tive ali uns segundinhos a fazer esta foto. Também ficou muito interessante. Esta é também numa das pontes, um grupo que estava ali a tocar. Pena que consegui cortar um bocadinho do pé do estava a tocar violino, mas pronto, isto foi na altura quando comecei a fotografar. Nem sempre dava importância a toda a fotografia, a toda a composição, de enquadrar tudo, e havia algumas coisas que falhava, como é óbvio. Aqui mais um momento em Viena, um grupo de coral. Aqui uma moça em Praga que estava a falar ao telefone. Eu estava à espera de uns amigos, entretanto fui fazendo ali umas fotos e ela estava a falar, entretanto tirei outras fotos em que ela estava muito entretida aqui a falar. Uma bicicleta em Viena, a cidade das bicicletas, digamos assim. Também em Viena, um senhor que devia estar a dar informação a outro senhor que estava a perguntar. Um moço que estava a tocar acordeon sentado ali num jardim em Viena. E esta é a primeira. As minhas fotos não vão ao pormenor, neste caso como o José Franco, é verdade. É assim, eu fotografo há 3 anos, digamos assim. Portanto, selecionei aqui algumas fotos, que muitas delas com muito pouca qualidade, em que eu não tinha o cuidado de fotografar. E eu até vou já pegar aqui na minha dica que eu quero dar, porque é essa a mensagem que eu quero passar. A atenção com que eu tinha, a forma como eu estava a fotografar é completamente diferente daquela que estou agora. Eu agora analiso muito mais as coisas, faço as fotos muito mais pensadas, e neste caso a minha dica vai para esta foto que vou aqui mostrar do meu primo, que já a mostrei há bocado, mas editada, e agora ela não está editada, e da minha sobrinha, que foi no mesmo momento. Portanto, o que é que tem estas duas fotos? Eu fotografei, nem sequer pensei no equilíbrio dos brancos, não pensei em nada, e como podem ver, elas as duas estão roxas. Portanto, hoje em dia é óbvio que eu já tenho muito mais atenção em cada coisa, e a minha dica é, quando vamos fotografar, temos que saber para onde é que vamos, o que vamos fotografar,
O equilíbrio das cores, se calhar é preferível usar no automático, se ainda não dominamos muito bem onde estamos, o que é que precisamos de usar. É importante perceber o que vamos fazer. Portanto, essa é a minha dica, estudar o que vamos fazer. Eu normalmente quando vou a algum evento, por exemplo, quando vou fazer batizados, eu gosto de ir à igreja que vou fotografar no dia do batizado, experimentar a luz, levar o meu flash, não levar, o que é que eu tenho que fazer, que ângulos é que eu posso fazer. Portanto, é um trabalho de casa, digamos assim, que eu acho que é importante. Não sei se o Franco deve ter alguma dica também, acho que é importante deixarmos aqui, no caso de ter, não é obrigatório, Sim, mas... sim, tem, e pronto, eu tenho pena não ter podido ver as suas fotografias para poder fazer algum comentário, porque estamos aqui com um programa técnico, mas depois é de ver e depois é de dizer. Mas em relação ao que tu estavas a dizer da tua dica, eu estou absolutamente de acordo. É extremamente importante a preparação para um trabalho. Saber o que vamos fazer, que tipo de objetivos temos que escolher, perceber se em termos de luz, se as nossas câmaras têm a capacidade de subir o ISO o suficiente ou não, se não temos que artifício é que temos que arranjar. É muito importante esse estudo prévio, mesmo muito mesmo. Em relação ainda ao equilíbrio de brancos, como estavas a dizer, pronto, se possível, sempre utilizar o equilíbrio de brancos, nós a definirmos o equilíbrio de brancos. Porque às vezes mais 200 ou 300 graus Kelvin faz toda a diferença na realidade das cores, ou seja, no rigor das cores. Principalmente quando estamos a fotografar em ambientes complicados, e há cores muito complicadas, uma delas o dourado, outra delas o vermelho. Sempre que nós estamos a fotografar espaços onde existe muito vermelho, é preciso ter muito cuidado, porque o estourar uma cor é complicadíssimo, e o equilíbrio de brancos ajuda muito a equilibrar as cores. Isto é determinado. Em relação à minha dica, eu tenho 2 dicas que gostaria de deixar. Uma delas é, sempre querer repetir, mas são ambas muito diferentes. Uma de caráter pessoal e outra de caráter técnico. A de caráter pessoal é que, efetivamente, tenham a coragem de fotografar exatamente como pensam, como sentem. Isto é fundamental. Não tenham receio de serem comentados pelos outros. Os comentários dos outros, se forem positivos, servem para nós crescermos. Se forem negativos, é para nós ignorarmos. Portanto, tenham a coragem de fotografar exatamente como sentem. Em relação ao pormenor técnico, que eu gostaria de vos frisar, muitas das vezes os fotógrafos, principalmente no começo, estão muito agarrados, quando estão a fotografar em modo manual, em tentarem estar sempre com o fotómetro a 0. Ora bem, eu ligo muito pouco ao fotómetro. Eu sei quais são os settings normalmente que preciso e em cada sessão fotográfica, em cada começo de qualquer sessão, eu efetivamente faço uma fotografia com o fotómetro a 0 para ter um ponto de partida. Mas o meu grande auxiliar e a minha grande ferramenta de aferir se as coisas estão bem expostas como eu quero ou não é analisando o histograma da fotografia, depois de fazer a fotografia e analisar o seu histograma. O histograma é das ferramentas que entraram com o digital mais importantes no mundo digital e que nos auxiliam muitíssimo. Saber interpretar bem um histograma é meio caminho andado para fazermos as fotografias com a exposição exatamente que nós queremos. Isto é um conselho que eu utilizo todos os dias na minha fotografia. Todo o tipo de fotografia que eu faço, eu estou sempre a analisar é o histograma. Nem é tanto a composição, porque a composição eu sei que deve estar como eu pretendo. A minha grande preocupação é saber se ela está bem exposta ou não, e aí é através da análise do histograma. Sem dúvida. Bom, antes de despedir, também quero agradecer muito e uma vez mais dar-te os parabéns por esta ideia, por esta iniciativa. Acho que deves continuá-la mesmo depois da quarentena, não é? Da quarentena. Acho que deves continuá-la num ritmo se calhar mais lento, porque a vida depois temos que todos trabalhar, mas acho que é uma iniciativa extremamente interessante. É uma forma de pormos todos nós a conversarmos e a falarmos sobre as nossas experiências sobre fotografia. Nós não somos nem mais nem menos fotógrafos que uns que os outros. Nós somos fotógrafos em estados, em patamares completamente diferentes. E isso é uma das coisas que me fascina na fotografia, é nós sermos fotógrafos. O bom ou mau depende de muita coisa, portanto, não é... Eu hoje em dia aceito quase tudo por bom, porque tudo vem de alguém, se for feito com honestidade e com sinceridade,
garantidamente que é bom, pelo menos para aquela pessoa. E portanto, isto é um dado que uma das frases... a aceitar muita coisa que eu vejo que... Sem dúvida. Uma das frases que eu recordo que o Franco falou na formação que fiz consigo foi mesmo essa. A fotografia é aquilo que nós vemos, portanto são os nossos olhos, não é? E como o Franco falou inicialmente, é o nosso autorretrato, digamos assim, sempre, não é? Mas sempre. E eu cada vez mais vejo isso. Também não foi por acaso, como eu gosto tanto de fotografar emoções e captar, neste caso, a pessoa em si, a forma como a pessoa está... Daí o meu nome da minha página de fotografia e emoções, diz tudo, não é? Sim. Por falar, como o José falou há bocado, em conversarmos sobre fotografia, já estamos aqui há 1h18. Que horror! O que é fantástico. Ninguém vai ver isto. Não, os amantes sabem, eu tenho recebido alguns feedbacks bastante positivos de pessoas, mesmo que não estão ligadas à fotografia e que têm visto, e uma delas até comentou, realmente eu pensei que aquilo era só para fotógrafos, mas depois de ver a tua entrevista com o Antero, eu percebi que não era só para fotógrafos e que eu também podia ver. Portanto, a nossa entrevista, eu acredito que outras pessoas vão ver, que gostem ou não de fotografia, vão estar curiosos, vão ver, portanto, é uma partilha e é o mais importante. Antes de finalizar a entrevista, onde eu vou deixar um vídeo do José correr, um vídeo que está ligado a uma das exposições que ele fez, portanto, a nossa entrevista vai finalizar com esse vídeo. Antes de passar a isso, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao José Franco, porque também ele mostrou a fotografia de outra forma, a história da fotografia de outra forma. Ele fotografa muito a preto e branco, é verdade, mas também é o meu registro. Há quem goste mais de cores, o que interessa é a mensagem que ele passa na fotografia. Acho que isso é fantástico e está de parabéns, José, pelo seu trabalho fantástico que faz. São muitos anos a fotografar e é um mérito que lhe deve ser reconhecido, e eu fico muito grato pelas fotos que nos faz e pela partilha que faz. Tenho acompanhado as suas fotos no Facebook, vejo com os textos que tem feito, não são seus, eu sei, feito no sentido que tem publicado a foto e o texto. Eu adoro isso e também é o meu registro, eu também gosto de fazer isso e acho muito interessante. Por isso, muito obrigado por isso e muito obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez, e fico mesmo muito grato por ter aceitado. É que agradeço. Foi um prazer enorme, muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Finalizando agora aqui esta parte, quero recordar que podem enviar fotos para mim. Se tiverem alguma pergunta para o José Franco, de certeza absoluta que poderão fazê-la, que ele está de quarentena, portanto tem muito tempo, pode esclarecer. Com todo o gosto. Consultem a página dele, ele dá formação. Por falar nisso, não se esqueça que tem que vir à terceira para fazer um curso avançado, que eu já lhe ando a chatear há algum tempo sobre isso. Tenho que pensar nisso depois desta quarentena que eu quero fazer. Ainda será este ano ainda. Deus queira que sim. Faz também viagens fotográficas, portanto é fantástico, ajuda a fotografar durante as viagens, mais fantástico é, por isso estejam atentos e visitem a página dele. Fotos que tenham, comentários que tenham, por favor, façam as vossas perguntas à vontade. Eu vou carregar o vídeo e amanhã irei partilhar na minha página. Na quinta-feira vou selecionar 3 ou 4 fotos minhas e do José para fazer uma publicação na minha página, e poderão acompanhar e poderão comentar. Eu agradeço e fico muito grato por isso. Desejo uma boa semana, que seja santa. Não se esqueçam do mais importante, como eu disse inicialmente, celebrar. Vamos celebrar a vida, porque os tempos que correm é muito importante nós celebrarmos a nossa vida. Eu estou muito grato por ela e cada vez mais valorizo pequenos pormenores que são importantes. Obrigado a todos, boa semana, e deixo-vos com o vídeo do José. Um abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço, José.